Devocional Dominical com o pastor Eduardo Alves. Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Que seu domingo seja muito abençoado. Olá, bom dia, graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Que Deus abençoe a sua vida ricamente e abundantemente. Nós estamos agora ao vivo através do Podbean, também do Apple Podcast, também através da Rádio Deus é Bom, que está aqui atrás, em todo o tempo, streaming através de vários streamings da internet. E também quero dizer que estamos ao vivo através da Rádio Litorânea FM. Litorânea FM é aonde nós estamos transmitindo ao vivo. Depois você também pode acompanhar pelo Facebook, YouTube, Instagram e outros mídias sociais. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 118, versículo 24. Eu comecei um estudo de tema de estudo, a obra de Jesus em nós, e vou começar a entregar a vocês. Toma a sua Bíblia nas mãos, abra. A leitura de hoje é Hebreus, capítulo 7, versículo 18. A obra de Jesus em nós. Que maravilha, né? A aliança no sangue de Jesus. Você tem ouvido ultimamente muitas pessoas anunciando uma nova aliança. Você tem que fazer uma nova aliança com Jesus. E essa nova aliança é baseada num sacrifício de dinheiro. Então parece que estão invalidando o sacrifício de Jesus, como se não fosse suficiente. Isso aí é uma heresia. Heresia é o pecado de iniquidade contra Deus. A heresia é uma blasfêmia contra Deus, um pecado que não tem perdão. Misericórdia daqueles que estão fazendo isso e também daqueles que seguem. Por isso que, se você está me assistindo, Deus colocou você aqui para entender a palavra de Deus, para que você não continue errando. Então vamos ler a leitura de hoje, Hebreus 7,18. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Padre, querido, amado Senhor, Deus, nós entregamos nessa manhã a nossa vida em adoração, humilhamos o nosso ser, alma, corpo, espírito e mente ao Senhor. Nos rendemos, Senhor, a Tua vontade, a Tua palavra, o Teu ensinamento. Não nos recusamos a nos render a homens, a religiões, a falsos profetas, a falsas profecias, mas nos rendemos a Ti, Senhor, a revelação do Espírito, porque a Tua palavra diz que antes, no passado, o Senhor falava por bocas de profetas. No tempo do Evangelho,
o Senhor falou por boca do Senhor Jesus, pessoalmente, o Deus encarnado, mas agora o Senhor fala através do Espírito Santo. Ilumina os olhos do nosso entendimento com discernimento e temor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, olha, esse assunto é um assunto muito interessante. Olha que o apóstolo Paulo fala que porque o primeiro mandamento, ou a primeira ordenança, que era a aliança que Deus fez com Moisés lá no Monte Sinai, que era uma ordenança baseada na lei, a lei do cumprimento das ordens de Deus. Se não cumprisse as ordens, aquela aliança ficaria invalidada. Então, o homem, o ser humano, o pecador, preparava um cordeiro de sacrifício, entregava aos sacerdotes. Os sacerdotes imolavam, ou seja, sacrificavam aquele cordeiro de libação, que era um cordeiro que era criado, separado, não para ser comercializado ou para virar comida, não, era para sacrifício. Por isso Jesus veio preparado para ser a libação de todos nós. Então, quando o cordeiro era apresentado em sacrifício, ele era um cordeiro, um sacrifício substitutivo, ou seja, o sacrifício daquele cordeiro representava o pecador. O cordeiro morria no lugar do pecador, substituindo, levando os pecados sobre ele. E quando eram sacrificados, o sumo sacerdote entrava no altar e apresentava aquele sangue como sacrifício pelo perdão dos pecados. Trazia um pouco desse sangue de dentro do Santo dos Santos, misturava com as cinzas do fogo e ungia-se o alto da cabeça, e o pecador era perdoado. Mas isso tinha que ser feito várias vezes, porque um homem não conseguia viver a lei. Então, se nós formos observar aqui o que o apóstolo Paulo está falando, que aquela ordenança foi revogada, porque era fraca e inútil. Ou seja, a ordenança lá do Monte Sinai, do sacrifício no Monte Sinai, foi revogada. É o que a Bíblia diz aqui, porque não funcionava. Então, como é que agora os falsos profetas trazem esse sacrifício de volta? E o sacrifício de Jesus? Porque eu não consigo entender. Eles não explicam o que aconteceu com o sacrifício de Jesus. Se diz aqui que o sacrifício de Jesus é uma aliança superior, garantida. Não tem sacrifício no mundo que seja maior que a aliança de Jesus, o sumo sacerdote para sempre. Então, a primeira aliança provou ser fraca, inútil em providenciar acesso à presença de Deus, porque era uma aliança em que o sacerdote que entrava no santo lugar para poder trazer a presença de Deus para a pessoa. Assim como Moisés, no primeiro sacrifício, ele que subia, o povo não subia, só ele que estava na presença de Deus. Não é isso que esses falsos profetas de hoje continuam fazendo? Eles sobem ao Monte Sinai, supostamente levando o sacrifício. Só que o sacrifício de hoje não é cordeiro, é dinheiro. A pessoa sacrifica pensando que está sacrificando para Deus, mas na verdade ela está sacrificando para religião, para o bolso do falso profeta. Sei que muita gente não aceita e quer debater,
quer falar que foi abençoado. A questão não é essa. A questão não é que você pensa que você foi abençoado por causa do sacrifício. A questão é que está escrito na Bíblia. Porque a primeira aliança não trazia acesso para o povo. Você que vive nesses tipos de aliança, você sempre está dependendo do suposto pastor para buscar presença para você. Quando Jesus, ele fez uma aliança eterna. E nessa aliança, ele não entra no Santo dos Santos para trazer a presença de Deus para você. Não, ele leva você. Aleluia. Nós somos levados juntos com a nova e eterna aliança a essa esperança superior que foi oferecida, que teve êxito, já que a primeira tinha falhado. Então, como é que eu vou perder meu tempo correndo atrás de falso profeta? Sacrificando para o homem subir ao Monte Sinai, revogando, quer dizer, a aliança de Jesus revogou a aliança da lei, do legalismo. Aí vem agora os supostos homens de Deus, revogam o sacrifício de Jesus e trazem de volta o sacrifício da lei. Aí alguns bispos aí que me conhecem, líderes de algumas igrejas, tem um apóstolo aí também, eles debatem comigo, não, mas a gente nós não revogamos a aliança do sacrifício de Jesus, não. Nós cremos nela. Por exemplo, aí está. Se você crê na aliança de Jesus como sumo sacerdote para sempre, de que o sacrifício dele foi suficiente para lavar as nossas almas dos nossos pecados e nos dar acesso à presença de Deus, porque olha só, a força da aliança de Jesus, não somente ela te perdoa dos pecados, Jesus te leva à presença de Deus, porque, veja bem, quando o sumo sacerdote e esses pastores falsos sobem Monte Sinai para fazer sacrifício, eles que trazem a bênção. Não, estou trazendo a bênção de Deus para você. Jesus não trouxe bênção. Jesus nos leva para dentro do Santo dos Santos e ele fala, aqui está a bênção, é sua. E mais do que isso, mais do que nos dar acesso à presença de Deus, ele nos dá acesso ao reino dos céus. Porque crendo na aliança do sangue do Cordeiro, que é Jesus, nós temos acesso à vida eterna. Não sei os que ficam seguindo a aliança revogada. Você que anda seguindo a aliança revogada, tenha muito cuidado. Examine o seu coração para ver se você está mesmo caminhando na fé bíblica. Bom, nós vamos orar. Eu tenho aqui o azeite da unção, unge a sua cabeça. E então, quando esses bispos, esse apóstolo aí conhecido no Brasil, que tem uma igreja, eles questionam, não, mas nós cremos no sacrifício de Jesus, sim, nós cremos na aliança de Jesus. Então, por que está fazendo a outra? Aí não me respondem. Por que está fazendo a outra? Por que eu vou estar fazendo uma coisa que foi revogada, que é antiga, que é inútil, que é falha, se eu tenho o novo, a nova e eterna aliança? Sabe o que significa eterna? Ela dura para sempre. Então, enquanto você se unge, pois para nossa tristeza, os falsos profetas de hoje continuam anulando a aliança sagrada e eterna. Isso é um pecado, porque a aliança de Jesus é sagrada, é santa. Sabe que uma coisa santa não pode ser tocada. Eles estão tocando na aliança. Eles trouxeram de volta a velha aliança, baseada no sacrifício de ofertas, de libação, ofertas de sacrifício, somente para ter fins lucrativos.
que não podem salvar. Esse tipo de aliança dos homens não pode salvar. Eu posso afirmar isso, não porque sou melhor do que ninguém, mas pelo que está escrito aqui na palavra de Deus. E os que creem nesses preceitos estão invalidando também o sacrifício da graça de Jesus na cruz do Calvário. Você que participa desse sacrifício, você também está invalidando. E não adianta querer botar a culpa no pastor, nessa igreja, ou no bispo. Não, você participa porque você quer. Se você quer seguir o Evangelho, sai desses lugares e busca igrejas verdadeiras que pregam o Evangelho. Amém? Que palavra abençoada para um domingo, né? Tem coisa melhor a gente aprender a verdade de Deus que é explicada. Porque todas as vezes que outro dia, muito tempo, outro dia para mim é 1000 anos. Então, uma pessoa falou que estava confundida porque ela estava conhecendo o Evangelho, a palavra verdadeira, a pregação da igreja evangélica, mas continuava indo nessas igrejas de sacrifício. E o pastor ameaçou ela: se você não vier trazer o seu sacrifício aqui, o demônio vai entrar na sua vida, você vai ser amaldiçoada. É assim que eles fazem, eles usam de ameaças para poder forçar a pessoa a sacrificar o dinheiro, né? E essa senhora me procurou, né? Entrou em contato comigo por e-mail e falou: não sei o que fazer. Eu falei assim: você sabe o que fazer. Se você tem a dúvida, é porque você já não crê mais naqueles sacrifícios. É porque você crê que o sacrifício já foi feito. Jesus não quer sacrifício de dinheiro. Isso é mentira. E aí o pastor continuou insistindo, falou assim: pergunta o pastor para mostrar no Novo Testamento, nos Evangelhos e nas cartas de Paulo e dos outros apóstolos, aonde está escrito que Jesus disse que tem que continuar fazendo o sacrifício. Ela perguntou ao pastor. O pastor nem conhece a Bíblia. Esses pastores não são preparados. Eles só sabem fazer isso. Aí o pastor ficou totalmente embaraçado. Porque não existe. Não existe. Se você não crê em mim, começa a ler os evangelhos de Mateus até as epístolas de Paulo, de Tito, de Timóteo, de João, de Tiago, e você não vai encontrar um versículo, principalmente nos evangelhos, que é a palavra de Jesus, dizendo: vocês têm que continuar fazendo o sacrifício. Se ele veio para revogar. Muito bem, espero poder estar ajudando você. Toda vez que eu falo sobre esse assunto, os legalistas, né, que são esses pastores que pregam o sacrifício da lei, eles dizem que eu estou atacando eles, que eu estou provocando. Não, porque eu não estou falando o nome de ninguém. Não estou falando o nome da religião, da igreja. O que eu estou fazendo aqui é salvando as almas. Porque do jeito que eu vejo, e muitos outros estudiosos da Bíblia, amigos meus, teólogos, eles têm a mesma visão de que a pessoa que vive nesse engano está correndo o risco de perder a sua salvação. E ninguém, esses falsos profetas, não estão preocupados com a salvação de ninguém, mas eu estou preocupado. Por isso que eu estou aqui nessa manhã de domingo, dia do Senhor, para abrir os olhos. Isso que Jesus veio. Jesus veio para abrir os olhos e dar vista aos cegos. Que os seus olhos sejam abertos. Vamos orar. Você já se ungiu com azeite?
Vamos aproveitar o devocional de domingo. É pouco diferente, né? Porque é um dia especial, então a gente toma mais tempo. E eu vou orar bastante agora por você. Você pode me acompanhar na oração? Meu Deus e meu eterno Pai, Jesus, Todo-Poderoso Deus, eu venho, ó Pai querido, Pai amado, diante da Tua santa, gloriosa, poderosa, maravilhosa presença. O Senhor é Jeová El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o único que tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra. E o seu poder, ó Deus maravilhoso, foi entregue nas mãos do teu Filho amado, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. O Cordeiro de libação, o Cordeiro de Deus que veio para tirar os pecados do mundo. O Cordeiro de Deus substitutivo, ou seja, que nos substituiu na cruz. Cordeiro de sacrifício. Pois desde o momento que o Senhor nasceu em Belém, da Virgem Maria, o Senhor nasceu preparado para ser o sacrifício. Ninguém nasce para morrer. Nós nascemos para viver. Todo mundo quer aproveitar, viver a vida. Mas o Senhor não. O Senhor nasceu com uma missão de morrer na cruz para revogar o antigo mandamento que era baseado nas leis e nas ordenanças que ninguém foi capaz de seguir. E eles sacrificavam. Todo ano o povo sacrificava seus cordeiros de libação e o sumo sacerdote entrava e saía, e depois eles vinham de novo, porque o pecado continuava entrando. E historicamente falando, esse tipo de sacrifício de Moisés no Monte Sinai, já na época de Jesus se transformou em uma organização criminosa dos sacerdotes que dentro do templo eles violavam esse sacrifício. As pessoas traziam seus sacrifícios e às vezes não era sacrificado. Aquele animal era revendido e revendido e revendido, porque dentro do próprio templo os sacerdotes estabeleceram um comércio onde se vendia os sacrifícios, não somente cordeiros, mas pombas e outros animais. E os sacerdotes lucravam. Não é isso que nós estamos vendo hoje em dia? Igrejas enriquecendo, bispos, apóstolos se tornando bilionários às custas do sacrifício, que a pessoa crê que está sacrificando para Deus. Mas eles sabem que o sacrifício é para eles e ficam enrolando a pessoa ano tras ano. A pessoa tem que sacrifica, e a vida dessas pessoas nunca muda, meu Deus. Igual os judeus do passado, sacrificavam e nunca mudavam. Por isso Deus decidiu acabar
com esse sacrifício de animais, para acabar também com a bandidagem dos sacerdotes do templo. E hoje em dia a bandidagem continua através dos falsos sacerdotes. Mas isso aí é um problema deles com Deus. Eu estou aqui, meu Deus, orando por essa pessoa que assiste agora ou ouve essa mensagem. Eu me dirijo agora a eles, pedindo a Deus que seja tirada a venda, a cegueira dos olhos deles, porque a maioria das pessoas já fazem esses sacrifícios, essas coisas, não por fé, mas por medo, porque os pastores ameaçam as pessoas, maldições. Outro dia, uma senhora que foi dessas seitas de sacrifício foi buscar um teclado que pertencia ao filho dela, que estava dentro da igreja. E o pastor se negou a entregar e falou: não vai levar, e ainda eu quero dizer a você que eu tenho autoridade sobre os demônios e eu vou mandar os demônios entrar na sua vida. Aí você vê que é falso profeta, porque o pastor, ele tira os demônios e expulsa, não coloca. Misericórdia, meu Deus. Tudo porque o marido dessa senhora estava no hospital, passou por uma cirurgia, precisou de uma oração, e esse homem era obreiro da igreja. E quando o pastor foi ali, já levou um envelope da campanha de sacrifício, dizendo: se você não sacrificar, você não vai sair desse hospital. E um homem aceitou aquela palavra e ficou mais 3 meses internado, até que eles se encontraram com uma igreja verdadeira, que prega o Evangelho de Jesus, que prega a Bíblia. Uma igreja que se interessa, como as igrejas evangélicas, em salvar as pessoas e não tirar proveito das pessoas. Eles se libertaram. E eu me lembro que a senhora procurou o pastor e falou que estava com medo dos demônios entrar. E tanto o pastor falou, como eu também tive a oportunidade de falar com essa senhora e disse: o que Deus abençoou não pode amaldiçoar o homem. Olha, eu declaro aqui a palavra de Deus sobre a sua vida. O que Deus abençoou, um homem não pode amaldiçoar. Eu declaro isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você abrir os olhos nessa manhã e você quer parar de ficar seguindo homens, seitas, você só tem que levantar sua mão e fazer essa oração junto comigo, dizendo: meu Deus, Todo-Poderoso Pai, eu me humilho diante das tuas mãos, aos teus pés, aos pés da cruz. Me humilho o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, meus pensamentos. Reconheço que pequei. Reconheço que segui essas falsas alianças. Eu não sabia, eu não entendia que eles, fazendo essas alianças, estavam revogando a aliança de Jesus. Me perdoa, Senhor.
não vou fazer mais isso. Eu vou seguir o Evangelho, eu vou seguir a palavra, eu vou seguir a Deus. Amém. Pronto. Que Deus abençoou. Ninguém, um homem não amaldiçoou. Eu declaro, você está abençoado, abençoada. Ninguém vai poder te amaldiçoar. A bênção de Deus que enriquece, não acrescenta dores, está sobre a sua vida nessa manhã. Aleluia. Glórias a Deus. Oh Deus maravilhoso. Exaltado, glorificado seja o teu nome nos céus e na terra. Nos céus seja entronizado no meio dos anjos, arcanjos, serafins e querubins, anjos que são seres a serviço de Deus, glorifiquem o teu nome, e nós aqui na terra glorificamos ao Senhor pela tua grandeza, pelo teu poder. Meu Deus, derrama sobre nós o teu Espírito, a tua presença, Senhor. Nós temos livre acesso a Deus. O véu se rasgou. Precisamos de um sumo sacerdote entrar lá dentro para ficar repetindo a mesma coisa. Não, Jesus entrou, sacrificou, saiu e nos pegou e nos levou. Jesus te leva agora ao Santo dos Santos. Você pode entrar. Eu ministro cura do corpo, da alma, do espírito, libertação a todos, em nome de Jesus. Medite mais nessas palavras. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar lá no site do nosso ministério, está aqui nas notas, né? pescadordealmas.com, pescadordealmas.com. Quando você vê que a página do ministério abre, você vai ver a minha foto lá. Embaixo tem Let's Chat. Let us chat, quer dizer, vamos conversar. Você clica, vai abrir uma mensagem. Tem pessoas que respondem em português também. Maiormente nós temos pessoas que respondem em inglês, porque o ministério é aqui na América. Mas para vocês que nos acompanham pela rádio, pelas redes sociais, nós vamos atender você. Tá bem? 32 minutos já da nossa programação. Já estamos estourando no tempo na rádio Litorânea FM. Que Deus abençoe a todos vocês nesse domingo do Senhor. Levante as suas mãos junto comigo e repita essa oração. Diga: o amor do Pai, a graça e a paz do Filho Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo nos acompanhe e nos guarde desde agora para sempre. Um abraço. Tenha um bom domingo. Passe essa mensagem para outras pessoas. Eu aconselho mais tarde você ouvir pela uma segunda vez, ou então assistir aí pela rede social, porque é muito profundo esse entendimento que Deus nos deu e Ele vai abrir os seus olhos. Bom dia, um beijo, fique na graça e na paz gloriosa do Senhor.